Amém. Saúde os irmãos com a paz do Senhor. Quero agradecer pela vida de vocês, pela vida de cada um que aqui está participando conosco, os irmãos que estão aqui na nave da igreja, participando dessa gravação. Você que está na sua casa, eu peço mais uma vez para que você reserve esse tempo. Várias coisas irão competir com você nesse momento. Então reserve esse tempo para ouvir a palavra de Deus, para cultuar conosco. Hoje estamos aqui para oferecer a Deus um culto de adoração, um culto de louvor, com louvores que marcaram a nossa história, marcaram a nossa vida, por intermédio dos quais Deus falou conosco de alguma forma, em algum momento. Muitos dos louvores que iremos louvar aqui, queremos entoar aqui, podem fazer parte de testemunhos de vitórias da sua vida. Pode fazer parte de momentos de grande livramento que o Senhor deu para você. Quero orar em primeiro lugar e depois ler com você o Salmo 66. Oremos ao Senhor. Ó Senhor, nós te louvamos, nós te exaltamos, nós engrandecemos o teu santo nome nesse momento, Senhor. Venha nesse ambiente, Pai, com o teu poder, com a tua graça, com o teu Espírito Santo, Pai. Ó Senhor, a tua palavra diz que onde tiver 2 ou 3 reunidos em teu nome, Senhor, ali o Senhor estará. Pai, nós acreditamos no poder da união, que diz o Salmo 133, 133, com bom e com suave é que os irmãos estejam em união. Estamos unidos aqui num único propósito, Senhor. No propósito de oferecer a Ti o melhor, Senhor, uma adoração sincera, fiel e verdadeira, Pai. Senhor, contempla a sinceridade e a integridade de cada coração, daqueles que estão aqui, Senhor, direcionando esse culto, daquele que está na sua casa, também orando a Ti, clamando a Ti, Senhor. Senhor, nós queremos que, através, Senhor, da unção, do ministrar do Teu Espírito Santo, Pai, haja cura, Senhor. Pessoas sejam curadas, Pai. Pessoas sejam libertas, Senhor. A tristeza seja arrancada do coração, Pai, e que venha alegria proveniente de Ti, Senhor. A alegria da vida verdadeira, Senhor. Que venha fluir a água da vida, Senhor, nesse irmão, nessa irmã, nessa criança, nesse jovem, nesse adolescente que está nos assistindo, que está cultuando conosco nesse momento, Senhor. Senhor, não estamos aqui, Senhor, para preencher tempo, Senhor. Nós estamos aqui para exaltar, para demarcar terreno, Senhor, com o Evangelho de Cristo, com a bandeira de Cristo, Pai, enfrentando, Senhor, o reino das trevas, enfrentando, Senhor, as ciladas do diabo, Pai. E como igreja, Pai, queremos estar unidos e revestidos, Senhor, da Tua autoridade, Pai. Usa nossas vidas, Pai. Usa a vida de cada ministro de louvor que aqui está, Senhor. Usa a vida, Senhor, dos instrumentalistas, ó Pai. Usa, Senhor, a vida daqueles que estão trabalhando nos bastidores, Pai. Todos aqui são adoradores, Pai. Todos aqui vieram guerrear, Pai. Todos aqui vieram, Senhor, pelejar contra o reino das trevas, Senhor. Ó Pai, pulsa o nosso coração com o Espírito Santo, Pai. Pulsa, Senhor, com a Tua presença, com a Tua verdade que é fiel e verdadeira, Senhor. Oh, Senhor, encha-nos com Teu Espírito Santo, Senhor. Torna esse ambiente, Senhor, assim como naquele dia, Senhor, que estava reunida ali a igreja primitiva, Senhor, e o Teu Espírito Santo desceu naquele ambiente, ó Pai. Venha, Senhor, venha sobre a nossa estrutura, Pai. Venha sobre a nossa vida, Pai. Não queremos ser mais os mesmos, ó Pai. Queremos ser moldados. Queremos ser consertados por Ti, Senhor. Entra na casa desse irmão agora, Senhor. Esse irmão, essa irmã que estão angustiados, estão preocupados, estão, Senhor, aflitos com o que está acontecendo com o mundo nesse momento. Ou por vezes está passando por outra situação que é apartada desse problema da pandemia, Senhor. E que muitas vezes esse problema que está tomando toda a mídia, Senhor, faz com que outros sejam esquecidos, ó Pai. Mas Tu és o nosso consolo, Pai. Tu és o nosso refrigério, Pai.
E por isso estamos aqui, Senhor, porque reconhecemos o Teu senhorio sobre a nossa vida, Pai. E como diz a Tua palavra, Senhor, bendiza a nossa alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome. Bendiza a minha alma, Senhor, e tudo que há em mim, bendiga o Teu santo nome, Senhor. Que de nós, Senhor, possa exalar o bom perfume de Cristo, Pai. Senhor, que aqui estamos, Senhor, mas que quem esteja nos assistindo, Pai, sinta o fluir da Tua presença, Pai. Sinta o fluir do rio da vida, Pai. Nós clamamos a Ti, Senhor. Venha, Senhor. Aleluia. O Salmo 66, 66 diz assim: aclame a Deus, povos de toda a terra. Cantem louvores ao seu glorioso nome, louvem-no gloriosamente. Digam a Deus, quão temíveis são os seus feitos. Tão grande é o teu poder, que os teus inimigos rastejam diante de ti. Toda a terra te adora e canta louvores a ti. Canta louvores ao teu nome. Venham, vejam o que Deus tem feito. Como são impressionantes as suas obras em favor dos homens. Ele transformou o mar em terra seca, e o povo atravessou as águas a pé, e ali nos alegramos nele. Ele governa para sempre com seu poder. Seus olhos vigiam as nações, que os rebeldes não se levantem contra ele. Bendigam o nome do Deus, ó povos. Façam ressoar o som do louvor. Foi ele quem preservou as nossas vidas, impedindo que os nossos pés escorregassem. É o Senhor que peleja por nós. É o Senhor que tem te dado livramentos diários. Por isso nós louvamos, por isso nós exaltamos o nome do Senhor, por isso nós reconhecemos esse Deus que tudo pode, esse Deus que tudo é. Ele é exaltado, Ele é magnífico, Ele é poderoso. Por isso nós clamamos, por isso nós exaltamos esse Deus. Exaltamos esse Cristo que veio para nos salvar, veio para nos redimir e para escrever um novo tratado para a nossa vida. Aleluia. Exalte o nome do Senhor nessa noite. Proclame esse Deus que tudo é. Proclame esse Deus que tudo pode. Exaltado para sempre, exaltado seu nome. Louvarei. Celebre porque Cristo vivo.
exaltado, o Rei exaltado do céu. Ele exaltado, Ele exaltado, o Rei exaltado do céu. Exalte ao Aleluia. Senhor, aleluia. Bendito é o teu nome, Jesus. Aleluias. Glória a Deus. Salmos, se você estiver com a sua Bíblia aí. Salmo 31 diz assim: em ti, Senhor, confio. Nunca me deixes confundido. Livra-me pela sua justiça. Inclina para mim os teus ouvidos. Livra-me depressa. Sê a minha firme rocha, uma casa fortíssima que me salve. Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, pelo que por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Aleluia. Que o Senhor seja a nossa torre forte, Ele é a nossa fortaleza, amém? Que nós possamos adorá-lo nesta noite, celebrar com júbilo ao Senhor, aleluia. Que você aí na tua casa possa levantar um altar de adoração, aleluia. Que você possa receber a presença do Espírito Santo aí onde você está agora, que você possa adorar o Senhor conosco nesta noite, aleluia. Dizendo que tudo é dEle, tudo é para Ele, aleluias. Possamos consagrar tudo ao Senhor, a nossa casa, a nossa família, o nosso trabalho, aleluia, a nossa vida, tudo que temos, tudo que somos, que nós possamos consagrar ao nosso Deus, ao Rei dos Reis, aleluias. Louvado seja o teu nome. Ao Rei dos Reis consagro tudo o que sou. De gratos louvores transborda o meu coração. A minha vida eu entrego nas tuas mãos, meu Senhor, pra te exaltar com todo o meu amor. Eu te louvarei. Te louvarei conforme a tua justiça e cantarei louvores, pois tu és altíssimo. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras. Pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. Celebrarei a ti, ó Deus, com meu viver. Cantarei, contarei as tuas obras, pois por tuas mãos foram criados terra, céu e mar e todo ser que nele há. Toda a terra celebra a ti com cânticos e júbilo, pois tu és o Deus Criador. A honra e toda a glória seja dada ao nosso Deus. Aleluia. A honra, a glória, a força
Aleluias. Amém. A paz do Senhor. Eu queria convidar os irmãos para abrir as suas Bíblias no livro de Efésios. Deixa eu pegar a minha aqui. Efésios 2. Efésios 2, a partir do versículo 10. Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado. Esse versículo 13 foi o que me chamou mais atenção, que fala assim: até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida de plenitude de Cristo. Amém? Essa semana que passou, eu vou estar contando um testemunho, tá? Essa semana que passou agora, eu me perguntei para Deus: Deus, qual que é a minha função na tua obra? O que eu preciso fazer? E eu falei com ele em oração à noite, assim, com o coração apertado, né? E eu fui orando, e aí me veio essa palavra, e foi tão maravilhoso, porque nesse momento eu não sabia ainda. Na verdade, a gente acha que serve para tudo, né? A gente, na verdade, tem que estar disponível para Deus, né? Que Ele vai nos usar naquilo que nós menos esperamos. E essa semana que passou, eu recebi um pedido de ajuda de um marido que estava desesperado. A esposa estava desaparecida. Ela saiu, deixou o filho pequeno e saiu para usar drogas. E ele não sabia onde ela se encontrava. E aí ele postou algo no status dele e eu perguntei: irmão, o que está acontecendo? Aí ele, em poucas palavras, me explicou. Aquilo doeu tanto no meu coração. Eu falei: meu Deus, o que eu posso fazer para ajudar essa pessoa? E aí nós conhecemos alguns lugares, né, que trabalham com casas de recuperação, né? E aí eu falei para ele: olha, eu tenho acesso à casa de recuperação. Você não gostaria de estar vendo com ela se ela vai? Ele falou: olha, eu vou procurá-la e se eu encontrar, eu vou falar para ela. Aí eu expliquei, eu falei: tem de homens e tem femininos. Lá é um lugar evangélico. Ela vai ouvir da palavra de Deus e eu creio que Deus pode curá-la, libertá-la. E aí nós combinamos disso, foi na sexta-feira, nós combinamos de ir no sábado. Não, isso foi na quinta, nós combinamos de ir na sexta. Aí quando foi na sexta-feira, o meu filho começou a tossir muito, estava meio febril. O meu esposo também tinha tomado a vacina, estava com febre. E eu tinha me comprometido de levar essa moça. E aí, eu estava meio com receio de ir, porque eu falei: meu Deus, né? Eu não, nada de mim, né? E aquilo ardeu muito no meu coração. E aí eu não tinha ninguém para ir comigo, na verdade. As pessoas, como era muito em cima, não teve como eu conseguir alguém. E aí eu falei: não, Deus, mas eu vou fazer a tua vontade. Porque muitas vezes a gente não se comove com esse tipo de situação e infelizmente cada vez mais pessoas vão caindo neste mundo, né? E aí quando foi na sexta-feira à noite, eu estava com esse problema, os da minha casa estavam enfermos. E no outro dia eu ia com eles 7 horas da manhã. E aí eu falei: meu Deus, mas eu não vou falar nada. Porque se eu ligasse para ele e falasse para ele que eu não iria,
poderia ser que ela iria desistir também, né? Aí ele me mandou mensagem, falou, olha, eu encontrei ela, eu falei com ela e ela disse que vai. Aí eu deixei nas mãos de Deus. Aí, à noite, meu coração ardendo, e eu falava assim, mas Deus, eu sei que eu tenho que cuidar dos meus primeiro, né? Nosso primeiro ministério é a nossa casa, é o nosso lar. E eu estava tão aflita, mas eu falei, eu não vou falar não, porque eu sei que isso está vindo do coração de Deus. E aí, quando foi de manhã, cedinho, meu filho tossindo, meu esposo com febre, e eu com o coração apertado, eu falei, Deus, eu não vou falar não. E aí, eu me arrumei e fui para o carro. Dentro do carro, mas à noite eu tinha orado muito, entreguei mesmo, falei, Deus, está nas suas mãos, eu tenho certeza que algo vai acontecer e o melhor o Senhor vai estar me entregando. E aí quando eu entrei dentro do carro, a mensagem chegou na hora. Ele falando para mim, Isa, ela saiu, não apareceu e eu não sei o que fazer, mas ela não está aqui comigo, eu não vou conseguir levá-la. Aí naquele momento, meu coração ardeu, porque eu falei, Deus, mas eu não vou conseguir ajudá-la. Por outro lado, meu coração ficou alegre, porque eu ia voltar para casa e cuidar do meu filho e do meu marido. E aí eu falei para Deus naquele momento, Deus, eu sei que Tu és fiel. E o Senhor vai fazer o melhor. E o meu coração se alegrou. E eu lembrei daquela passagem que tudo que vem do céu, tudo que vem de Deus, traz paz ao coração. Eu fiquei em paz. E aí, quando foi no sábado, ele desesperado, porque ela não tinha voltado ainda para casa. E aí ele me mandou uma mensagem e falou, olha, eu vou sair para procurar ela de novo. Se eu conseguir encontrá-la, você topa ir comigo, levar ela no sábado? Aí eu falei, topo. Eu topo. Aí, no sábado, aí ele falou, ele encontrou com ela e falou assim, olha, eu achei ela aqui, nós vamos. Aí eu falei, tudo bem, isso já era 12:30. Eu falei, então me espera 1 hora na porta da igreja, que eu vou estar indo com vocês. E aí quando foi, novamente, ele me mandou uma mensagem. Ela disse que se não dá para ir no domingo, porque hoje ela não está muito bem. E eu fui vendo o cuidado de Deus, porque eu precisava cuidar da minha casa. E aí, novamente, ele não foi. E aí, nesse intervalo de tempo, eu consegui organizar com a pessoa da casa de recuperação para a pessoa acompanhá-los e eu não precisar ir. E aí deu tudo certo. Eles foram, depois me mandaram fotos, ela ficou lá. Assim que nós tivemos a oportunidade, vamos visitá-la. E, irmãos, o que eu quero falar para vocês é o quanto Deus é fiel. Porque eu realmente estava com meu coração muito apertado, porque algo estava me dizendo, não é para você ir, mas você também não pode perder essa alma. E aí eu comecei a falar para Deus, Deus, eu estou começando a entender, qual é o meu propósito. Por que o Senhor tem me chamado, por que o Senhor tem me colocado em lugares que eu nunca imaginei que eu iria estar. Então esse versículo falou muito comigo, né? Quando aquele fala que alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas, outros pastores e mestres, com o fim de preparar os santos. Então, qual que é o teu propósito? Qual que é o teu chamado? O que arde o teu coração quando você está fazendo a obra? Às vezes o teu chamado é somente cantar. Às vezes o teu chamado é somente ser obreiro na igreja. Às vezes o teu chamado é ficar nos bastidores, é tocar. Então, Deus começou a falar muito forte no meu coração. E outra coisa que me tocou bastante é que Deus colocou um hino no meu coração nesse dia. E eu tive a oportunidade de cantá-lo. E aí, hoje, quando eu sabia que eu ia ministrar esse testemunho, foi exatamente o louvor que foi proposto para mim cantar. Então eu creio, a minha fé, eu estou vendo a minha fé mover montanhas, né? Abraão é o pai da fé. Por que Abraão é o pai da fé? Lá em Gênesis fala que Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua casa, da tua parentela e vai para o lugar que eu escolhi para você. E Abraão simplesmente largou tudo. E
e que ele faria dele nações, né? A descendência dele e seria nações. E foi outro momento também da fé de Abraão, foi quando ele teve que sacrificar Isaac. Ele foi até lá, até a pedra para sacrificar o filho, e no último momento, Deus mandou ele não sacrificar o filho e sacrificar o cordeiro. Então Deus, ele vai agir na tua vida quando você tiver fé nos pequenos detalhes e nos mínimos detalhes. Graças a Deus, a minha família está bem. A moça está lá na casa de recuperação. Eu creio que Deus tem um propósito muito grande na vida dela. Amém? E nós vamos louvar agora com um louvor. Vamos cantar um louvor que ele fala sobre a nossa fé, né? Quando a nossa fé ela é provada, quando Deus ele coloca a gente na fé, ele nos está dando a chance da gente crescer um pouco mais em Cristo. Muitas vezes nós não compreendemos as nossas provações, as nossas lutas, mas é neste lugar que você está, e nesse deserto que você está, que Deus vai te, não só te provar, mas Ele vai te contemplar também. Amém? Cada vez que a minha fé é provada, Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Aleluia, você pode romper em fé nesta noite. Você pode crer que Deus está com você, que se você Aleluia. colocar a tua fé à Glória ao teu prova, nome, Deus Senhor. ele vai estar na tua vida, Ele vai te engrandecer. Deus ele vai te exaltar, porque muitas vezes nós somos testados, tem muitas provas, desertos, mas o Senhor, Ele nos disse que se nós obedecêssemos a Tua palavra, Ele iria estar conosco em todos os momentos. Tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de Ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do Seu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover o sobrenatural. Vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. A cada dia vou viver, rompendo
Deus. Aleluia. Bendito é o teu nome, Senhor. Olá, irmãos e amigos da RCCA. Quero convidar você para um desafio que nós traçamos para esse ano de 2021. Fizemos um desafio de ler o Novo Testamento de abril até dezembro deste ano. Então, você, especificamente você que faz a Escola de Ministério conosco, junte-se a nós. Iniciaremos a leitura a partir desse mês de abril, lendo o livro de Mateus. Quero convidar você a ler e entender e permitir com que Cristo fale com você e se revele a você. Iremos crescer em conhecimento e estatura. Por isso, é muito importante a sua participação. Um desafio adicional. Quando você iniciar a leitura da Bíblia, nesse desafio, faz uma postagem, tira uma foto, faça uma selfie da sua leitura matinal ou durante o dia, para incentivar os outros irmãos a participarem. Amém? Conto com você. RCCA, Cristo em você. Bendito é o teu nome, Senhor. Louvado seja Deus. Que Aleluia. experiência maravilhosa. Que experiência do cuidado de Deus. Nos detalhes, quando muitas vezes vemos a situação acontecer, um problema para resolver e a gente tem outro problema. Quando você resolve um problema, você cria um outro problema. Mais ou menos essa situação. E Deus cuidou da serva dele. Deus arrumou providenciou uma saída, né? Mesmo nesses, os contratempos ajudaram com que a situação se equilibrasse. Eu vou permitir o grupo de louvor para descansar um pouquinho. Eu vou compartilhar uma palavra com vocês aqui rapidamente, dentro desse contexto de louvor e adoração. Eu quero chamar você para ler Salmo 70. O Salmo 70, que diz assim. Presta atenção nesse salmo, é muito importante. Eu tenho certeza que ele fala com você o tempo todo. Salmo 70. Olha o que diz. Apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Apressa-te, Senhor, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Queridos, o grande dilema, a grande dificuldade que a gente tem na relação da nossa fé, da nossa caminhada com Deus, é algo chamado tempo. O tempo é, como se diz, ele tem a sua sutileza. Porque se nós pensarmos no tempo, o que ele significa? O que é o tempo? O tempo, muitas vezes, para uma criança, é longe demais. Demora muito tempo para uma criança. Eu me lembro que eu era criança, eu ficava contando os dias para chegar o dia das crianças. Primeiro você começa lá contando o dia para chegar a Páscoa, depois vai chegando outro dia para chegar o dia das crianças, lembrando de algumas datas aqui, depois o Natal. E quando você está numa determinada época da sua vida, demora tanto tempo para chegar essas datas, não é? Porque são datas importantes para nós. O tempo é tratado de uma forma relativa. Agora fala do tempo para o motoboy. Você que está em São Paulo, nessa grande megalópole, um trânsito maluco, com tanta correria para lá e para cá. Quando nós vemos os motoboys andando, às vezes você que dirige, você até fica preocupado, não gosta tanto do motoboy. O tempo para o motoboy é diferente do tempo para a criança. O tempo para o motoboy, o tempo é muito curto, ele precisa voar, ele precisa chegar. E o tempo para você também, na hora que você reclama do motoboy no trânsito, ao mesmo tempo você liga na sua casa e pede uma pizza, pede alguma coisa no iFood e você tem pressa que chegue. Mas para chegar rápido para você, esse mesmo motoboy ele vai ter que sair ali cortando, zigue-zagueando, ou o motoboy, ou agora é o ciclista também. O tempo para essa pessoa é tratado de uma forma diferente também. O tempo para ela tem uma outra condição. Imagine o tempo também. O tempo para a pessoa que está, o tempo para o cirurgião que precisa fazer uma cirurgia no cérebro, ou precisa fazer uma cirurgia no coração. Qual é o tempo?
Qual a negociação que ele tem com o tempo ali, diante ele com o bisturi na mão, um corpo aberto e o tempo ali para ele realizar aquela arte ali, né? Aquela arte ou aquele ofício, não é uma arte, aquele ofício tão nobre de fazer uma cirurgia. Para você que trabalha em determinada área de escritório, principalmente quem trabalha na área financeira, na área contábil, imagine o tempo para você quando você tem uma entrega para fazer. A entrega do fechamento do mês. Chegou ali o fechamento do mês, ou o fechamento do semestre, ou o fechamento anual. Como que é o tempo para você? Qual é essa relatividade do tempo? Só que nós olhamos no mesmo aspecto, na mesma leitura do tempo, nós vemos que o tempo é igual para todo mundo, né? Para a criança que tem uma noção de tempo, uma noção temporal, para o motociclista, para o médico, para todos os seres humanos, os animais, o tempo é o mesmo. O tempo ele tem a mesma dosagem. Todo mundo recebe 24 horas. E como lidar com esse tempo? É a forma como lidamos, é a forma como enxergamos, é a nossa emergência, é a nossa dor ou o nosso descanso. A coisa mais bacana que tem é quando você está sem pressa, né? Eu já viajei, eu tinha uma angústia muito grande quando eu pegava estradas para viajar, ia viajar para um lugar a 8 horas de viagem. Ou ia para o Rio de Janeiro, algumas vezes fui para o Rio de Janeiro de carro, ficava naquela estradona, né? Aquela estradona livre, e você anda, como se a montanha passa um pedaço, está lá de novo aquela estradona, parece que nunca acaba. Eu ficava numa agonia, desesperado para chegar no lugar. Aí eu lembro que era uma grande peleja com a minha esposa, ela falava, nós não estamos indo, nós estamos de férias, vamos curtir, não precisa esse desespero todo. Porque eu ficava agoniado na hora de parar, né? Quer parar para tomar água, quer parar para ir no banheiro, e eu agoniado querendo ir. Era a relação do tempo. Mas a coisa melhor que tem é quando você para com essa pressão e você tem um tempo para você, com tranquilidade. Quando você viaja sem pressa, você fala, tirei 30 dias de férias, eu tenho que chegar em tal lugar, não é igual no meu trabalho, que eu preciso chegar a tal hora, bater o cartão, não. Eu tenho tempo para viajar tranquilo, eu posso parar. Nada melhor que você ter o tempo a seu favor. Eu costumo dizer, quem tem relacionamento comigo, eu costumo dizer que uma grande moeda, a moeda invisível que nós temos, é o tempo. A pessoa que tem tempo, ela tem melhores condições de negociação. A pessoa que tem tempo, ela tem menos pressão sobre ela. Agora, a pessoa com menos tempo, ela é uma pessoa pressionada. É uma pessoa que está apertada, encurralada o tempo todo. Então, é uma relatividade, é a questão do tempo. Eu estou ilustrando isso porque o tempo para mim e para você, o tempo para cada um, para você que está me assistindo e para você que está aqui na nave da igreja, o tempo para cada um tem uma dosagem, mas o tempo é o mesmo, 24 horas. Você recebe isso todo dia, mas o tempo ele tem a sua relatividade. E nós que recebemos o mesmo tempo já temos dificuldade com o tempo de cada um, com as emergências, com as prioridades e com tantas coisas que tem para fazer. E o engraçado é que depois que você cresce, depois que você se torna adulto, quando você é criança você demora para fazer aniversário, né? Você é doido para chegar ao seu aniversário para você ganhar presente. Depois que você chega na minha idade, você não para mais de fazer aniversário. Quando você vê, eu estava com 30 pouco tempo, daqui a pouco 40, 41, 42. O tempo parece que começa numa velocidade, mas o tempo é o mesmo para o bebê e para mim. E aqui o Salmo 70 diz, apressa-te, ó Deus, em me livrar. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Aqui é uma pessoa que está com pressa. Esse Salmo está relatando alguém que está com muita pressa. Alguém que precisa que algumas coisas aconteçam para ela, porque ela não está podendo esperar as 24 horas, ela não está podendo esperar um dia, ela não está podendo esperar uma semana, ela não está podendo esperar mais um mês, ela não está podendo esperar mais um ano. É a pressa do salmista aqui. Agora a dificuldade se torna maior, porque se para mim e para você, que temos 24 horas, nós temos diferença relativas em enxergar esse tempo, agora nós estamos orando para alguém que é eterno. A palavra de Deus, no livro de Pedro, diz que para Deus, um dia é como 1000 anos, 1000 anos é como um dia. Aí você está falando com essa pessoa que para ele, a contagem dele é a diferença, ele é eterno. Para ele não tem essa relatividade toda. Mas nós estamos pedindo, Senhor, apressa-te, Senhor.
Apressa-te, Senhor, em me socorrer. E Deus vê no nível da eternidade. É como se, só para efeito de ilustração, é como você falando com seu filho de 4 anos sobre alguma coisa de planejamento e o seu filho quer. Pai, eu quero já. Você fala, não, filho, espera um pouco. Eu quero, pai, me dá, pai, eu quero. Aí você fala, filho, você não sabe nem andar de bicicleta, você está querendo uma bicicleta, você não sabe andar de bicicleta ainda, você vai se machucar. Aí, pai, eu quero. O filho não tem, a criança não tem dimensão do seu tempo, dimensão do seu planejamento. E assim muitas vezes somos nós com Deus, porque nós estamos lidando com alguém que enxerga muito mais amplo que nós e que trata o tempo com uma maneira muito diferente de nós. Esse é o grande paradigma, esse é o grande entrave da fé, essa grande luta do ser humano para com Deus, porque nós temos uma dimensão e Deus tem outra, embora Ele nos entenda. Mas é a mesma coisa da forma que você entende seu filho, mas seu filho não te entende. Você acha que o seu filho de 5 anos, ele entende tudo que você fala? Ele compreende o que você quer falar para ele? O seu filho de 10 não te entende, seu filho de 12 não te entende, seu filho de 13 não te entende, porque você está numa compreensão, às vezes você está com 40, 50 anos, e seu filho está a uma distância muito grande de você, ele não viveu as coisas que você viveu. Às vezes ele acha que você está velho, que você está ultrapassado, que você não entende, que você não... aquilo não existe mais, mas você está falando, menino, eu já passei, eu já pensei igual você. Mas ele está convicto que o que ele está pensando é verdadeiro. Ele está entendendo que ele descobriu todas as verdades possíveis. Já há uma distância entre nós, agora uma distância entre nós e Deus. E aqui o salmista diz, apressa-te, Senhor. Apressa-te, Senhor. A palavra de Deus também diz que, Senhor, faz-me entender, ó Pai, os teus planos. Faz-me entender os teus desígnios, Senhor. E agora como entender esse contexto que a gente tem pressa e o tempo de Deus? A palavra de Deus também no Salmo 37, no final, fala, entrega os teus caminhos ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Olha que coisa linda, olha que poesia linda. Mas não é poesia, é a palavra de Deus falando conosco. Está falando algo verdade, entrega os teus planos ao Senhor. Entrega aquilo que te aflige ao Senhor. E Ele cuidará de você. A palavra de Deus diz também, a palavra de Deus diz que nós passamos por tentações e provações. E muitas vezes, por não esperarmos o tempo de Deus, nós nos precipitamos. Nós tomamos decisões um pouco mais apressadas e ousadas, querendo agir com a nossa própria força. E daí os nossos planos dão errados. Muitas vezes nós vivemos consequências de algo que nós fizemos porque nós somos apressados demais. Nós não esperamos o tempo do Senhor. Nós não ouvimos os conselhos do Senhor. Nós não nos guiamos pela palavra. E às vezes você tomou decisão errada que você paga o preço até hoje. Porque tem algo que é muito pesado para nós. E que a gente herda e é difícil. Que é a chamada lei da semeadura. Muitas decisões que nós tomamos com os nossos próprios instintos, com os nossos próprios desejos, pelas nossas próprias forças, decisões que nós não submetemos a Deus. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele. Senhor, venha ao teu reino. Buscai primeiro o reino de Deus. Nós que estamos lendo o livro de Mateus, os irmãos estão acompanhando, estamos nessa parte que fala bastante disso. Então quando você não permite que o reino de Deus venha governar a sua vida, quando você não coloca as coisas de Deus em primeiro lugar, quando Deus não está na sua prioridade principal, aí você vai tomar decisões que são suas. Apressado. Aí essa decisão dá errado. Lembra que nós falamos, eu falo bastante aqui na escola do ministério, nós falamos também no culto passado. Falamos que quando da liberdade, nós falamos da liberdade com responsabilidade. E a liberdade com responsabilidade. E a escolha, ela traz consequências. A escolha que você faz, ela traz consequências. E quando na pressa se toma decisão, e quando se toma a decisão errada, ela traz algum tipo, você plantou alguma coisa que traz algum tipo de colheita, e você vai dar conta daquela colheita. Você vai dar conta daquela decisão.
E muitas vezes você vai carregar isso por muito tempo, porque foi uma decisão equivocada, decisão errada, tomada lá atrás. E isso traz um peso. E o conserto disso não é tão simples, porque o conserto disso envolve uma ramificação de coisas que não são tão simples de se resolver. Quando a palavra de Deus diz, quando 2 decidirem na terra, será concordado nos céus. Às vezes você toma decisão aqui, ó, em conjunto. Isso é bíblico, ó. Que tomada decisão aqui será acordado no céu. Se tomou a decisão aqui, agora a consequência você tem que lidar com ela. Por isso que é interessante, queridos, você entender que Deus é o nosso Pai, a ilustração Deus como Pai. O filho, quando o pai, você tem o seu filho criança, adolescente ou jovem, e quando o pai está falando, o pai é a pessoa, o pai ou a mãe são as pessoas mais idôneas para falar com você, porque eles desejam o melhor por você, eles dão a vida dele por você. Então ele já vivenciou muitas coisas, e ele está falando algo para você, e às vezes você não entende. Da mesma forma, porque o pai já conhece, já teve a experiência. Agora quando nós falamos de Deus, que é onipotente, que tem todo o poder, o tempo não é relativo para ele, e ele está com o manual dele nos aconselhando a fazer algo, e a gente não opta por seguir esse manual, nós vamos herdar algumas consequências. Agora, quando eu não sei nem aonde vai dar, mas eu falo, Senhor, eu me lanço na tua palavra, eu vou lançar-me diante de ti, Senhor, porque eu sei, eu não enxergo, Senhor, mas tu sabes. O Senhor sabe onde vai dar. O Senhor sabe que decisão é a melhor para mim. Nem eu sei que decisão tomar, Senhor. Mas eu me coloco nas tuas mãos, ó Pai. A palavra de Jesus diz também que no mundo teríamos aflição, mas devíamos ter bom ânimo, porque Ele venceu o mundo e nós venceríamos. Mas nós não estamos livres, querido. Nós não estamos livres, por exemplo, de pegar a Covid. Nós não estamos livres de perder um ente querido. Nós não estamos livres de ser assaltado. Nós não estamos livres. Por que não estamos livres, por exemplo, de ser assaltado? Porque nós construímos, lembra que eu falei, uma decisão tomada na terra será aceita no céu. Nós pactuamos, nós fizemos um pacto social, nós vivemos numa sociedade em que o modelo social faz com que essa situação, esse caldo social acontece de injustiça e de homens perdidos e dominados pelo pecado e dominados por Satanás. Então nós estamos sujeitos a esses homens, o homem mau. Nós pedimos. E a palavra de Deus diz no Salmo 34. Salmo 34 diz: busquei ao Senhor, 34:4 diz: busquei ao Senhor, e Ele me respondeu, livrou-me de todos os meus temores. Olharam para Ele e foram iluminados, e os seus rostos não ficarão confundidos. Clamou este pobre, e o Senhor o ouviu, e o salvou de todas as suas angústias. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e o livra do mal. Provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele confia. Temei ao Senhor, vós os meus santos, pois não tem falta alguma àqueles que o temem. Então aquele que entrega o seu caminho ao Senhor, aquele que coloca os seus caminhos na mão do Senhor, o Senhor coloca, o anjo do Senhor acampa ao redor daquele que teme o Senhor, daquele que confia e teme. Quero convidar o grupo de louvor para já se aproximar, para já tomar a sua posição, para que você, mesmo diante desse contexto do tempo, mesmo diante desse contexto de dificuldade, você creia. Você creia que o Senhor domina esse tempo, que o Senhor detém o conhecimento, o Senhor detém a ciência do que pode ser. Então é melhor, na situação em que você não tem controle, na situação em que você não pode fazer nada, você fala, Senhor, eu me lanço em tuas mãos, Senhor. Eu me coloco nas tuas mãos, ó Pai, porque eu sei que tu cuidas de mim. E nesse momento eu quero falar com você, você que está nos ouvindo, você que está acompanhando esse culto, que o Senhor fale ao teu coração, que o Senhor toque no mais profundo da tua vida. E se porventura o Espírito Santo te incomodou agora, e você tem algo para resolver, eu convido você para entregar os teus caminhos ao Senhor Jesus Cristo.
Você pode nos procurar no privado. Você pode falar conosco através do chat. Você pode falar conosco através do nosso canal do WhatsApp da RCCA. Se você tiver um pastor idôneo, uma igreja idônea na qual você confia e tem empatia, também chegue ao pastor e fala: eu quero entender melhor o Senhor. Eu quero entender os princípios. Eu sei que eu não compreendo o todo, mas tem um Deus que domina esse mundo. Tem um Deus que compreende esse todo. Eu fiz escolhas que me trouxeram uma colheita muito ruim, mas eu quero que o Senhor entre, que o Senhor mude essa história, que o Senhor mude esse contexto. Eu quero construir uma nova vida, eu quero traçar um novo caminho. Eu sei que vai ser muita guerra, eu sei que vou ter que guerrear, eu tomei decisões que eu vou ter que segurar ela por um período, mas eu quero que o Senhor esteja comigo. Porque a palavra diz: lançando sobre Ele toda a ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. O Senhor te ama, o Senhor quer tirar, Jesus Cristo quer tirar das suas costas esse fardo tão pesado. Ele quer te ajudar. E Ele detém todo o conhecimento. Nesse louvor que nós vamos entoar, eu quero orar primeiro por você. E nós estamos encerrando esse culto, mas que o Senhor tenha falado com você de forma poderosa. Não por mim, não por nós que estamos aqui, mas pela unção do Espírito Santo. Senhor, eu quero colocar diante de Ti, Senhor, a vida, Senhor, desse irmão, a vida dessa irmã, Pai. Que muitas vezes essa aflição do tempo, Senhor, ó Senhor, apressa-te me socorrer, Pai. Ele tem pedido, ele tem clamado, Senhor, e parece que o seu tempo é distante do nosso tempo, Senhor. Ó Senhor, mas não conseguiremos entender a mente de Deus. Quem poderá entender a mente de Deus? Ó Pai, mas nós nos submetemos ao Teu reinado, nós submetemos ao Teu governo, Pai. Nós sabemos que o Senhor conhece além do óbvio, o Senhor conhece muito além das nossas expectativas, o Senhor tem planos maiores para nós, Pai. Que nós não nos precipitemos igual se precipitou Abraão, ó Pai, mas que, Pai, que tenhamos o nosso coração preso a Ti, Senhor, vinculado a Ti, Senhor, e possamos descansar no Senhor. Continuemos a nossa caminhada, mas descansando no Senhor, sabendo que o Senhor é conosco, Pai. Falando: Senhor, eu entrego a minha vida a Ti, Senhor. Eu entrego, Senhor, os meus caminhos a Ti, Senhor, porque eu sei que Tu podes, Senhor. Tu podes aliviar, Senhor, o peso desse fardo tão pesado que eu estou carregando, Senhor. Tu podes salvar a minha casa, Senhor. Na minha casa, Senhor, vai vir salvação, Senhor. Terá salvação, Senhor, para o meu filho, para o meu marido, para a minha esposa, Senhor. Terá cura, Senhor. Terá libertação do alcoolismo. Terá libertação das drogas, Senhor. Terá libertação da vida adúltera, Pai. Aquele que anda em caminhos que não são teus, ó Pai. O Senhor é capaz de limpar, Senhor, Senhor, tantas coisas, Senhor, tantas consequências trouxeram as minhas escolhas erradas, Pai, mas o Senhor é que limpa, é o Senhor que cura, é o Senhor que restaura, Pai. Oh, Senhor, já faz tempo, Senhor, mas eu quero me lançar no Teu tempo, Senhor. A minha mente, Senhor, contempla um tempo tão difícil, Pai, mas eu quero me lançar, Senhor, no Teu tempo, Senhor. Porque o Teu tempo e o Teu governo é pleno, Senhor, e o Teu poder é imenso, Senhor, para o Senhor mudar, para o Senhor restaurar, para o Senhor curar, para o Senhor libertar, ó Pai. Senhor, eu clamo e abençoo essa família, Senhor, na autoridade do nome de Jesus Cristo, desejando, Senhor, um complemento de semana abençoado, Senhor. Que a Tua graça, que a Tua misericórdia seja sobre essa casa, sobre essa família, Senhor, sobre o filho, sobre a filha, Senhor, sobre os estudos, sobre o trabalho, sobre a vida financeira, sobre a vida conjugal, sobre a vida espiritual, Pai. Que eles entendam também, Pai, que o tempo é precioso também para Ti, Senhor. Ter tempo contigo, ter tempo de comunhão, ter tempo de oração, tempo de leitura bíblia, tempo contigo, Senhor. Investir no reino de Deus, ó Pai. A Sua palavra, em Mateus 6,33 diz: buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Louvado, fala nos corações. Presta atenção nesse hino. Esse hino fala do tempo, do saudoso irmão Lázaro. Fala do tempo, Senhor. Faz tempo que tanta coisa aconteceu, Pai. E parece que o Senhor não me ouve mais.
mas que o Senhor continue falando no seu coração e na vida da sua família. Que Deus abençoe a sua casa. Porque você amou, tantas vezes sim você chorou, mas a vitória nunca, nunca vem. Não, 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 não vem. Então você pergunta a Deus por quê? O que eu fiz, Senhor, pra não merecer? Misericórdia, Deus, eu sou teu filho. Eu sou teu filho. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Não, 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 não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixam ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. E o teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Creia nas promessas do Senhor. Ele é teu socorro bem presente na hora da angústia. Aleluias. Creia nas promessas do Senhor. Pergunta pra si mesmo onde está Deus, que tantas coisas boas prometeu, mas essas coisas nunca, nunca vêm. Não, 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 não vem. Então você não sabe o que fazer. A dor e o desespero não te deixam ver que Deus tem algo profundo contigo. Ele é contigo. O que Deus preparou é bem maior. O que Deus tem pra ti, irmão, é bem melhor. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Deus vai fazer acontecer. E o teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Aleluia. Aleluias. O que o Senhor preparou para a sua vida, querido, é bem maior do que aquilo que você imaginou. Creia nas promessas do Senhor para a tua vida. Ele é contigo. Ele é contigo. Aleluias. Bendito é o teu nome, Aleluia. Senhor. Aleluia! Deus vai fazer acontecer. O teu inimigo não vai entender. Creia nas promessas, creia em Cristo. Ele é contigo. Ele é contigo. O Senhor é contigo. Ele guardará a sua saída e a sua chegada, desde agora para todo sempre. Amém. Que o Senhor abençoe a sua vida e a sua família.